Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é Kelly Varela. Eu sou produtora de conteúdo aqui do Mágicas de Mãe e também do Mais Que Autismo. Se você está chegando por aqui agora, então já vou pedir primeira coisa para você: se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo, compartilha ele com outras pessoas, porque com certeza esse assunto de hoje ele vai ajudar muita gente que está perdida aí, que não sabe, né, o que está acontecendo com o seu filho, com a sua criança, e fica com um monte de dúvida. O que a gente está falando? A gente está falando de atrasos no desenvolvimento, sinais que a gente tem que observar nos nossos filhos para saber se eles estão ou não dentro do esperado ali para o desenvolvimento deles. E como que a gente faz isso, né? Se a gente às vezes é uma mãe de primeira viagem, se a gente não tem referência de outras crianças, vai lá no pediatra e ele diz: Não, mãe, cada criança tem seu tempo, fica calma. Então, gente, não é bem assim. Essa frase a gente tem que tomar cuidado. E por isso que hoje a gente trouxe aqui a Jéssica, que ela é psicóloga, trabalha no Centro de Intervenção Precoce. E aí ela vai falar pra gente, né, Jéssica, como que a gente identifica esses atrasos? O que a gente tem que ficar atento no desenvolvimento do nosso filho? Então, já repetindo, se inscreve no canal, compartilha isso para quem você acha aí que essa pessoa tem que ouvir sobre isso. Porque eu já falei e ela não me escuta. Então agora eu vou mandar o vídeo que ela vai escutar. Tá bom, gente? Então, Jéssica, a primeira coisa, assim, ó, obrigada por estar aqui hoje. E pode se apresentar, né? Falar quem é a Jéssica, onde que trabalha. Repete aí onde que trabalha, tá Tá bom? bom, vamos lá. Obrigada, Kelly, primeiramente pelo convite, né? Fico muito feliz de poder estar aqui, poder contribuir um pouquinho para as famílias que ficam com dificuldade aí nesse tema, né? Então, meu nome é Jéssica, eu sou psicóloga de formação, né? Tenho 2 pós-graduações em análise do comportamento aplicada, tenho uma pós-graduação em intervenções precoces no autismo também, e sou terapeuta certificada no modelo Denver de intervenção precoce, né? Eu e a Ivana, nós somos sócias, temos uma clínica, o Centro de Intervenção Precoce, que é o nosso foco, né? O nosso foco de trabalho é intervir precocemente em crianças com atrasos de neurodesenvolvimento. E aí a gente fala, vamos falar duas coisas, né? Então, precoce. O que a gente tá falando desse tempo, do que é considerado precoce, né? Nós vamos considerar precoces sinais identificados antes dos 3 anos de idade, né? 3 anos para mim já é uma faixa etária bem avançada, né? Porque a gente percebe sinais, a gente consegue perceber sinais até em crianças menores de 1 ano, né? Mas até 3 anos de idade a gente considera uma intervenção precoce ou um diagnóstico precoce até os 3 anos. Tá. Isso não quer dizer, gente, que se o seu filho for lá diagnosticado, ou se você for notar sinais só depois disso, que a criança, meu Deus do céu, agora eu não posso fazer mais nada. Não, Não, pode, né? exatamente. Mas o ideal ainda é que você fique atento desde cedo nos sinais dos marcos do desenvolvimento. E aí a gente vai começar a falar isso. Então, o que são os marcos do desenvolvimento? Porque daí a pessoa não tem referência nenhuma, Jéssica. Exatamente. Eu acho que é a maior dificuldade que a gente percebe nas famílias, né? Entender qual é o parâmetro que eu preciso ter para saber se isso está na idade ou não está. Atualmente, os pediatras fazem esse acompanhamento, né? E, infelizmente, a gente sabe que nem todos os pediatras têm uma visão mais delimitada mesmo, definida de marco a marco, né? A gente ainda está à mercê de encontrar bons profissionais e profissionais atualizados, né? Mas a gente tem marcos específicos do desenvolvimento para cada faixa etária, né? A própria caderneta de vacinação da criança, ela prevê os marcos esperados para cada idade, então os próprios pais podem acompanhar ali na caderneta, o pediatra acompanha, né? E a gente gosta muito de usar um checklist do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças americano, né? Que tem a versão até em PDF traduzida para o Brasil. Depois eu posso te passar o link, qualquer pessoa pode ter acesso. E lá ele demarca, né, a cada idade, a cada mês, do que a gente espera de uma criança no desenvolvimento típico, né? E quais os sinais de alerta, né? Se a sua criança faz isso ou não faz isso, você procure um especialista, né? Então a gente tem esses marcos para acompanhar. Então a gente já tem que frisar de novo, tome cuidado quando o médico, quando o profissional te diz, não, mãe, cada criança tem seu tempo.
Não, mãe, é coisa da sua cabeça. A Ah, gente, na verdade, tem que saber se essa coisa que ele tá é, dizendo que é da nossa cabeça tem lógica ou é. não tem lógica, né? E isso é muito triste, né? Porque eu, dentro da minha prática clínica, eu sempre escutei, quando as famílias chegam, né, na gente ali para tratamento, já para intervenção, é, às vezes até mais tarde, com 3, 4 anos, mas você vai fazer uma anamnese e a mãe já fala, né? A maioria das vezes é a mãe, né? Mas às vezes o pai, uma avó, eu percebia, eu tinha dúvidas, mas eu chegava no médico, no pediatra e falava que era coisa da minha cabeça, que eu tava louca, que eu tava procurando doença no meu filho, né? E isso é muito triste, né? Porque invalida a visão da família, né? Te, te faz duvidar do que você tá vendo ali no teu filho. E eu sempre falo para as mães assim, siga a tua intuição, né? Bate o pé, procura uma segunda, terceira, quarta opinião, porque isso é muito grave, né? A gente está falando do desenvolvimento de uma criança muito pequena, né? E quando a gente consegue intervir de uma forma precoce, o resultado é muito melhor, é muito mais rápido, né? Eu vivi isso na pele depois, né? A minha filha nasceu prematura, precisou ficar hospitalizada 30 dias. E quando ela foi para casa, eu comecei a perceber algumas questões ali do desenvolvimento motor. E quando eu pontuava, as pessoas me falavam assim: mas você trabalha com isso, você está procurando coisa na sua filha, né? Você tá. Não, tá tudo bem, é normal porque ela é prematura. E de fato não era, né? Ela teve torcicolo congênito. Então, ela teve atraso para engatinhar, teve atraso para andar. Mas com 4 meses eu corri, bati o pezinho e ela fez fisioterapia com 4 meses de vida, né? Mas é difícil, porque eu tinha uma experiência diferente por ser terapeuta e trabalhar nessa área, né? Mas as famílias que não têm, você acaba ficando na dúvida. Eu vou debater com um médico, né, que tá me falando que isso é normal. Então, isso é muito difícil. Essa invalidação que principalmente as mães têm quando percebem alguma coisa, atrasam muito a identificação e até mesmo o encaminhamento, se for necessário, né? Porque você tá falando, é bem isso que eu ia ressaltar, assim, você tinha já todo um estudo, estava trabalhando na área, e mesmo assim, alguém invalidou o que você estava Sim, trazendo. várias Porque pessoas. trouxe ali, né? Sim, Tipo, sim. não, você tá vendo coisa. Parece que a Uhum, mãe sempre, por mais que ela tenha. Se ela não tem estudo, é porque ela não sabe. Se ela uhum, tem estudo, é porque ela tá querendo achar coisa demais. uhum. E é bem isso que você falou ali. Se o médico te diz que tá tudo bem, como que você vai questionar? Vem isso, né? Então, assim, Bem, teoricamente, o médico sabe mais do que eu, que sou leiga, que tô indo lá para buscar uma ajuda dele. Então, eu sou invalidada ali, e muitas vezes essa invalidação faz com que as pessoas, até que estão em torno dessa mãe, digam: mas o médico já não disse? Então é coisa da uhum, sua cabeça, pare, fique quieta. E aí o tempo vai passando, né? vai. O tempo vai passando e o único prejudicado nessa história é a criança, né? Uhum. Então, isso é muito difícil. Eu acho que as pessoas têm que aprender que elas precisam validar ali o que a mãe. Porque, eu vou falar, a mãe, né? Temos casos na nossa clínica que foram os pais que perceberam, né? Mas, na grande maioria das vezes, é a mãe, né? Então, escute essa mãe, né? Porque, às vezes as pessoas falam até não é pela maldade, é por Não. querer tranquilizar, né? Ou espera um pouquinho, vamos ver se quando entrar na escola passa. E não é assim, na verdade é o contrário. Quanto antes a gente conseguir intervir mais rápido e mais eficaz vai ser o tratamento, caso for necessário, ou alguma conduta específica que precise ser feita com relação àquela criança. Mas é melhor você, o quanto antes, conseguir identificar uma dificuldade e intervir nela, né? E não o contrário. Então, se alguma mãe fala, eu tô percebendo isso, eu tô com dúvida nessas questões, fala, então vamos procurar algum especialista? Você precisa de ajuda, né? O que você tá na dúvida de que médico procurar? Vamos pesquisar um pouco. É melhor você tirar essa dúvida do que esperar, porque o desenvolvimento infantil, ele é muito. A gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Os 2 primeiros anos de vida de uma criança, ela praticamente é uma tela em branco. A gente consegue muita coisa ali de estimulação nos 2 primeiros anos de vida. Depois a gente vai conseguir também, né? Mas vai demorar mais tempo para aquela criança aprender. Então, o que a gente conseguir identificar e trabalhar antes disso é o melhor cenário para o desenvolvimento daquela criança, né?
Até porque, Jéssica, a gente falando, né, atraso é atraso. Exato. Não necessariamente esse atraso. Porque às vezes também as pessoas falam para tranquilizar e também falam por medo de que vai encontrar realmente algum diagnóstico, né? Sim. E nem sempre o atraso significa que a criança tem algum diagnóstico. Às vezes ela está precisando ser estimulada, ela está precisando que naquele ponto ela, né, trabalhar aquele ponto específico. Então, é melhor que você tire realmente a dúvida e aí você segue em frente, Uhum. né? Sim. Mas se for um diagnóstico, você segue em frente no caminho correto. Exatamente. Exatamente. Eu sinto que é mais um medo mesmo, né? Um medo, um receio das famílias, né? E tá tudo bem, né? Porque, novamente, a minha experiência foi diferente porque eu trabalho com isso, né? Então, eu já estava preparada e já estava de olho mesmo em qualquer possibilidade. Mas não é a realidade da maternidade comum, né? A gente idealiza um filho, então você nunca espera encontrar uma dificuldade, você nunca espera encontrar um diagnóstico, né? Então, é um medo realmente que eu vejo que as famílias têm, mas normalmente os pais ali, o casal, né, eles enxergam, eles identificam que há uma dificuldade, né? O entorno é que dificulta um pouco, né? Como que vão reagir frente a um diagnóstico, ou como que eu vou explicar para minha família que o meu filho precisa de uma intervenção. É muito mais fácil as famílias deixarem numa escola do que deixarem numa terapia, socialmente falando, né? Uhum. Então, como a gente trabalha com criança muito pequena, a gente sente esse peso na fala das famílias, assim. Que dó de deixar meu filho tão pequeno numa terapia, né? Mas aquilo é importante para ele naquele momento, né? É o que ele precisa para poder se desenvolver ali e alcançar os marcos que ele precisa para uma independência na vida futura, né? Então, às vezes a criança passa 4 horas numa escola, né? Mas os pais ficam, ou a própria família acha muito ficar 2, 3 horas em intervenção, né? Sendo que numa escola, uma criança que tem uma dificuldade no aprendizado não vai conseguir aproveitar ali os estímulos que o ambiente está oferecendo e conseguir se desenvolver ali se ele já tem uma dificuldade, né? Então, às vezes a gente vê essa dificuldade de entender o processo de que, mesmo sendo muito pequeno, aquilo é importante para a criança naquele momento, né? É porque fica, né? Porque a gente tá falando muitas vezes de bebês. Bebês. E aí fica com aquela, mas o que o bebê vai fazer na terapia? É tão pequenininho, nem caminha, nem Sim, gatinha, não sei, né? sim, Tipo, sim. tem umas questões assim. E aí falando, vamos para a prática mesmo, assim, para as pessoas entenderem. O que é o marco de desenvolvimento no sentido de quando que está atrasado? Ou quando que está fora do que deveria estar? Porque a gente está falando de atraso, mas eu também acho que tem os dois extremos nos marcos de desenvolvimento, tem que ficar atento, né? Sim. O atraso e quando a criança está muito além do que deveria, né? Uhum. Geralmente, se a criança está além do que deveria, nem chega para nós, né? É uma questão mais de hiperestimulação, às vezes, talvez para frente vamos ter algum diagnóstico de altas habilidades, né? Mas quando chega para nós, pequenininho, é o que a gente já fala, né? Se tem algum diagnóstico ou algum marco que você consegue já identificar o atraso em bebês, leve não é, né? Então, quando chega para nós ali, provavelmente já tem um atraso significativo. Nós seguimos os marcos do desenvolvimento, né? Como eu falei, tem esse checklist do CDC, que qualquer pessoa pode ter acesso. Então, ali ele fala, com 3 meses o seu filho deve já reconhecer de onde vem o som, né? Virar a cabeça para quando o adulto está falando, começar a emitir alguns balbucios. Então, ele dá ali com 6 meses, deve fazer isso, com 9 meses, deve fazer isso. Então, a gente segue esses marcos, tá? E vai observando. Opa, meu filho tem 6 meses e não tá fazendo isso aqui ainda, né? Claro que a gente precisa avaliar caso a caso. Por exemplo, uma criança que nasce prematura, você precisa considerar a prematuridade e fazer a idade corrigida, né? Então, você não vai acompanhar ali o marco do desenvolvimento de idade cronológica, né? Mas sim a idade corrigida ali da prematuridade, né?
Então, até os 2 anos, uma criança prematura, você vai considerar essas semanas de prematuridade para acompanhar os marcos, né? E daí você vai acompanhando. Às vezes a criança com 6 meses não está fazendo o que deveria, mas com 7 meses ela alcançou. Então, ela está indo, né? O que a gente percebe em atraso é quando ela não alcança algum marco, né? Passa ali 1, 2, 3 meses da idade esperada para o marco ser atingido e isso não vem, né? E a criança fica estagnada ali naquela área específica, né? Então, a gente precisa ficar de olho, né? Os pediatras normalmente vão fazendo aquelas perguntinhas nas consultas ali do primeiro ano, que é mês a mês, para ver mesmo se está alcançando, se não está. E quando começa a não conseguir alcançar esses marcos, passa 1, 2, 3 meses, não alcançou, aí a gente precisa olhar, né? Isso vai ser muito individual de caso a caso. Ah, minha criança não encaixa, né? Ainda não encaixa brinquedos. Ela tem brinquedos de encaixar? Ah, não tem. Então, vamos oferecer, vamos dar modelo e ver se vai. Ah, não, comecei a dar mais estímulo e agora foi, então tudo bem. Aí era uma questão de estimular um pouquinho mais, né? Ou não, ela tem acesso, ela tem modelo, mas ela não usa essa habilidade. Então, a gente precisa avaliar o que está acontecendo, né? E daí, dependendo da área desse atraso, né? Aí a gente vai encaminhar para as especialidades, né? Então, eu já escutei muitas vezes falar que só está com atraso, tem que ficar observando, mas está com atraso se passar 6 meses. Isso, então, não existe, assim, tipo, no sentido... 6 meses eu acho muito tempo para você ficar esperando, né? Porque Então, se você pensar que dentro de um ambiente natural, né, com os estímulos do dia a dia que toda família tem, se essa criança teve dificuldade para alcançar esse marco, sozinha ela não vai alcançar, né? E a gente vai acumular atraso, né? Então, para um bebê com menos de 1 ano, 6 meses é metade da vida dele, né? Ou até um pouco mais. Então, é muito tempo. É muito tempo. porque geralmente a gente também olha atrasos que são mais visíveis, vamos falar assim. Sim. Então, a fala é muito visível entre aspas, porque ainda as pessoas esperam bastante, né? Ainda tem gente que esperando muito tempo. Espera muito, espera, sei lá, Uhum. 2 anos, 2 anos e meio, pra daí dizer, meu filho não atingiu lá as tais palavrinhas, nem as frases, já devia estar falando, sei lá, várias frases e a criança não fala ainda uma palavrinha solta, Sim. alguma coisa. Mas aí também tem a questão do caminhar, que aí Sim. é muito visível, né, que é o que as pessoas esperam. Mas você falou assim, criança encaixa, a maioria dos pais nem observa algumas coisas como... mais sutis, assim, ou do Sim. brincar, ou do... Sim. Só diz, não, mas ele é mais quietinho, ele é mais... né? E isso, às vezes, vai depender também da rotina da família, né? Então, às vezes, é uma família que não tem crianças na família, é a primeira criança da família também. Os brinquedos que a criança tem acesso são brinquedos mais limitados, não tão pedagógicos, né? Porque hoje em dia a gente tem muita miniatura, muito brinquedo de coleção, coisas que não são tão pedagógicas como antigamente, né? E às vezes essa criança não tem acesso a isso, né? Mas às vezes tem, mas não é uma coisa que os pais se atentam, né? Porque não é uma coisa que se divulga, né? Quando você descobre que vai ser mãe, você não recebe ali, presta atenção nesse checklist aqui do desenvolvimento infantil, né? O que eu acho que deveria acontecer, né? Mas tanta preocupação já que a gente precisa ter como mãe, que isso acaba vindo só quando a gente começa a perceber alguma dificuldade daí na criança, né? E também porque você falou ali, né? A gente, muitas vezes, primeiro filho. Quando você já tem o segundo, é mais fácil você comparar um com o outro, na verdade, né? Sim. Você já compara um com o outro. Mas quando é o primeiro, você fica sem referência, ainda mais se essa criança não vai pra escola e só convive com adultos. Sim. Mas a gente consegue... Isso é uma coisa bem importante de a gente conversar. Isso o meu público tem mais com diagnóstico de autismo, né? Então, geralmente, quando vem criança muito pequena, passou pelo neuro deu o diagnóstico, indicou uma intervenção intensiva, né? Que é o nosso trabalho. E quando chega para nós, geralmente a família dá uma questionada ainda, que faz parte do processo ali de entender, né, o diagnóstico.
Mas ele é só ele de criança na família, ele não convive com outras crianças, né? Como se fosse ali uma justificativa para o atraso ali da comunicação, enfim. E o que a gente precisa entender é que no primeiro ano de vida, o contato da criança é só com o cuidador, né? Então, a criança não depende de outra criança para desenvolver as habilidades, principalmente comunicativas, né? Então, não é uma justificativa não ter acesso a outras crianças, ainda não ir para a escola. Com o cuidador, a criança tem que desenvolver essas habilidades de comunicação ali no primeiro e segundo ano de vida, né? Então, isso é um ponto importante. Às vezes é difícil para a família ter uma referência, né? Mas não é uma justificativa ali para os atrasos de comunicação, de imitação, né, das outras áreas, né? É plenamente esperado que a criança desenvolva essas habilidades só no contato com o cuidador. Tá. E aí também vamos falar de um assunto também que é importante, que é assim, mas esse cuidador também tem que estimular ali no dia a dia essa criança. Agora, se é um cuidador que, por exemplo, deixa a criança o dia todo paradinha, ou só na frente da TV e tal, ou não conversa, ou, né? Sim. Vai Cuidador a interferir gente um fala pouco, ali né? os pais, né? Ou uma babá, enfim, mas a pessoa com que a criança passa mais tempo. A gente vai ter, sim, uma criança com menos habilidades, se for uma criança que fica o dia inteiro na tela, por exemplo, né? Com poucos brinquedos, poucos estímulos, fica muito no berço. Então, a gente vai perceber isso, mas um atraso mais relacionado às habilidades de brincar, né? Às vezes da fala em si, né? Propriamente dizendo, por falta de estímulo. Mas quando é esse caso, é uma coisa muito específica, a gente percebe que mudando o ambiente, essa criança responde, né? É diferente de um atraso por dificuldade de aquisição de habilidades, né? A criança, mesmo sem muito estímulo ali do cuidador, ela ainda vai fazer o que a gente chama de triangulação do olhar, né? Então, se ela quer alguma coisa, ela olha para o cuidador, olha para o que ela quer e retorna o olhar. Ela vai balbuciar, ela vai tentar apontar, principalmente as questões de comunicação, isso ainda assim se desenvolve, né? É mais a fala, porque vai ficar ali mais na tela, né? Sem muito estímulo de modelo de conversação, utilização de materiais, de brinquedos, por falta de estimulação. Já aconteceu casos da gente pegar a criança ali com atraso e assim que você muda o ambiente dela, ela vai, né? Então, realmente era pouco estímulo que se estava dando para aquela criança, né? Agora, quando a gente tem uma dificuldade na aquisição de habilidade, daí realmente fica mais específico, né? Falando do autismo em si, a gente tem um déficit muito grande já da criança muito pequenininha na diminuição do contato visual, né? De dificuldade de compartilhar, demonstrar para o cuidador o que quer, né? Com outras habilidades que não a fala, mas apontando, gesticulando. Então, a gente consegue perceber essa diferença. Mas é possível sim, né? Se esse cuidador não estimular essa criança, mas nada além do esperado, né? É o ambiente natural de falar com a criança, dar bom dia, oferecer brinquedo, né? Nada além do que uma rotina diária mesmo, familiar. Uma rotina saudável ali, em que as pessoas, né, se Exato, comunicam e você exato, conversa com o teu bebê, com a tua exato. criança, né? Isso mesmo. E então vamos adentrar assim, quais são os atrasos que vocês mais perceptíveis, assim, atraso motor, atraso da fala, e dá alguns sinais, assim, que os pais precisam, né, ficar atentos pra gente trazer, assim, não só dentro do autismo, porque vocês não trabalham só com o autismo, né, nessa parte A da maior identificação, né? demanda é autismo. É A autismo. nossa maior demanda acaba sendo autismo, mas a gente avalia qualquer tipo de atraso, né? A gente trabalha com qualquer criança que tenha algum atraso ali no neurodesenvolvimento, a gente trabalha também, né? Eu não tenho como falar um marco específico, porque vai depender da idade da criança, né? Mas dá uma olhadinha, dá uma folhadinha ali na caderneta, né? Prestar atenção ali nos marcos esperados para a idade. Aquela questão de que com 1 ano a criança já começa, né? Precisa ter
algumas palavrinhas funcionais, né, direcionadas ao que ela quer mesmo, a aproximação de palavras, né, ela não vai falar uma palavra exatamente perfeita, né, então, boa para bola, né, mamã, papá, então umas 10, 15 palavrinhas até 1 ano e meio, né, com função para pedir o que ela quer. Eu acho que a principal característica ali para os pais ficarem atentos é na intenção comunicativa dessa criança, que daí, desde o bebê, a gente começa a poder perceber. Então, por mais que essa criança demore, os pais não se atentam muito ainda a quantidade de palavras que a criança vai falar, né? Mas além do falar, às vezes a criança fala, mas não se comunica, né? Uhum. Então, nomeia tudo que vê, mas não chega para a mãe e pede um mamá, né? Então, essa intenção de comunicar o que quer. Essa criança te olha e transmite o olhar para o que ela quer, para que você pegue. Essa criança chama você para brincar junto. Essa criança compartilha os interesses dela, mostra, olha que brinquedo legal, né? Geralmente uma criança muito pequena tá com um brinquedo legal e oferece, né? Coloca na direção do cuidador para que ele veja aquele brinquedo. Então, essa intenção de comunicar, independente da fala, tem que aparecer já em bebês muito pequenos, né? A partir de 4, 5 meses, eles já começam a compartilhar esses interesses com o cuidador. E parece que a fala também é uma das coisas que vamos ficar ainda um pouquinho nela, porque tem isso, às vezes a criança tá falando um monte de palavra, mas às vezes o pai não se tocou que ela só tá repetindo as palavras, Sim. sem ter realmente a função dela. Uhum. Então ela assiste um desenho e ela pega as palavras porque tá no desenho, que foi interessante para ela, mas fala totalmente fora de contexto. Uhum. Outra questão também, que são os extremos, é a criança que não fala nada. E aí o pai também vai atrás porque fica uma angústia, né? Meu filho não vai falar, Sim. né? Então a gente tem a fala, ela é muito, eu acho que traz no autismo, eu vejo muitas vezes, a fala é um dos fatores que mais fazem os pais irem atrás do diagnóstico, né? Sim, sim. É o ponto principal para as famílias irem buscar, né, às vezes nem o diagnóstico, né? Às vezes elas não esperam esse diagnóstico, mas para buscar um auxílio médico ali é o atraso da fala, né, da linguagem. Então, a maioria das crianças que vem para nós, por ser muito pequenas, tem esse atraso, por isso teve o diagnóstico. E daí você vai ver, e daí é difícil, né, explicar para os pais e trabalhar essa ansiedade de que para não ter desenvolvido essa linguagem, existem outros marcos que ela não desenvolveu, né? Que são essas intenções comunicativas, né? Que a gente estava falando. Então, antes de propriamente falar, a gente vai precisar mapear realmente essas habilidades anteriores à fala, né? A linguagem, e identificar onde essa criança começou a parar de desenvolver as habilidades e ensinar essas habilidades anteriores, que é essa intenção de comunicar mesmo as coisas que ela quer, os interesses, né? Então, é difícil para as famílias, né, que entenderem que antes da fala vir a gente precisa trabalhar outras coisas, e isso é angustiante, né, porque nem sempre é rápido. E as crianças que falam, mas a gente não vê uma comunicação funcional, também é difícil, né? Porque eu vejo meu filho falar, mas ele não me pede, não compartilha, né? É uma fala que a gente fala mecânica de nomeação, né? Nomeia objetos, nomeia cores, às vezes fala em outros idiomas, mas a comunicação em si, essa intenção de comunicar com o outro, de mostrar o que se quer, de pedir, não vem, né? E é uma característica do quadro, né, de autismo. Então, a gente brinca até que às vezes os pais falam, meu filho é muito independente, né? Então, ele quer um brinquedo, ele escala esse armário aqui e vai pegar, com um cuidador do lado, né? E isso não é independência, né? Isso é uma dificuldade de comunicação, porque eu espero que uma criança pequena peça para mim pegar o que ela quer, né? Peça para que eu pegue o que ela quer. Então, a criança prefere escalar um armário para tentar pegar do que pedir, né, para o cuidador que está ali do lado pegar, que seria muito mais fácil. Então, para uma
Pra gente é muito mais fácil pedir, mas pra criança é muito difícil pedir, ou ela não entendeu que aquilo faz parte realmente de Isso. um repertório, Seria né? mais fácil, né, no desenvolvimento típico, né? Mas para ela que não está desenvolvendo ali essa intenção de comunicação, é mais fácil ela escalar do que ela pedir, né? E daí a gente precisa perceber isso mesmo, né? Que, opa, né? Essa independência que eu tô achando tá vindo no lugar de uma comunicação, né? Então, para uma criança muito pequena, é muito mais interessante, eu espero que ela se comunique muito mais do que seja independente nesses fatores, né? Então, é uma linha muito tênue, realmente. A gente precisa estudar cada caso, né? Para entender até que ponto isso é uma dificuldade de estimulação, é realmente uma dificuldade de aquisição de habilidades de cada criança. E aí, deixa eu só. Peraí. Que a gente tá falando ali que muitas vezes é bem isso, assim. A linguagem é muito mais do que a fala. Sim. Então, se eu tenho atrasos da linguagem, e aí explicar também para os pais, né, o que que engloba toda essa linguagem? Porque às vezes eles só pensam na linguagem já na hora que está falando. Isso. Mas esquece que envolve gestual, né? Envolve Envolvem várias outras intenção. habilidades, né? Agora seria ótimo a Ivana estar aqui comigo, porque ela é fono, então ela tem muito mais propriedade, né? Mas dentro da intervenção precoce a gente trabalha todas as áreas, né? Inclusive a comunicação, né? Então, a fala, né? O ato de falar, ele é um ato mecânico, né? Mas para se comunicar, a gente precisa de vários outros fatores, né? A gente precisa da intenção de comunicar um outro, né? De entender o que o outro me diz, para que eu execute uma tarefa. E antes de falar, a criança emite várias outras habilidades que fazem ela comunicar, né? Então, um dos primeiros atos comunicativos do bebê é o contato visual, né? O primeiro é chorar, né? Claro, porque a criança não nasce falando, então ela vai chorar para comunicar. E daí tem aquela questão de que a mãe sempre sabe se chora de fome, se chora de dor. Você já percebe ali diferenças ali no choro para comunicar o que ela precisa. O contato visual vem como uma das primeiras formas de comunicação, então se eu quero um brinquedo, eu olho para o brinquedo e olho para o meu cuidador e retorno para o brinquedo, que é para ele entender que eu quero isso, né? Erguer o bracinho quando quer colo, e daí começa a apontar, né? E é engraçado porque isso vem naturalmente, né? Geralmente a gente vai mostrando para a criança qual brinquedo você quer, esse ou esse. E daí, como essa criança tem habilidade de imitação, ela já começa a apontar para o que ela quer, né? Enfim. Então, tudo isso envolve o desenvolvimento da linguagem, né? Então, quando uma criança chega e não fala, não é simples eu fazer ela falar. Eu preciso mapear se todas essas outras habilidades estão bem desenvolvidas, né? E também quando a criança chega para você, muitas vezes pensa-se, né, que ela já passou pela avaliação do médico, o médico já fez uma boa avaliação ali, se não tem outras questões envolvidas. Digamos, a questão da audição, questão de visão, essas outras partes também são vistas, né? Precisa, precisa ver, né? A gente, às vezes, precisa encaminhar para otorrino, né? As notas fonos lá, de praxe, sempre encaminham para otorrino. Precisa ver a questão ali do frênulo, né? Fazer o piquezinho de língua, a questões de deglutição, que as fonos vêm, questões motoras, né? Se não estão interferindo também. Os médicos geralmente fazem ali uma avaliação Uma triagem, né? diagnóstica, né? Uma triagem, mas tem coisas que às vezes a gente só vai ver durante a terapia mesmo, né? Então, opa, eu tô vendo essa criança tá com dificuldade de ficar sentada para brincar, porque a gente trabalha no chão, né? Então, a gente trabalha no chão, no tatame brincando. Ó, essa criança tá com dificuldade de ficar sentada, ela vai escorregando, pede uma avaliação de um fisioterapeuta, de uma TEL, às vezes essa criança tem alguma dificuldade ali de estrutura motora, enfim, né? Então, a gente precisa também ter esse olhar clínico para entender que nem tudo é comportamento, né? Às vezes a gente tem ali uma questão orgânica, né? E a gente tem
vários especialistas, várias áreas aí, e a gente precisa se ajudar, né? Então, qualquer alteração que a gente perceba ou fique em dúvida, a gente precisa encaminhar para um especialista de outras áreas para a gente ver se não tem algo a mais ali, né, interferindo nessa aprendizagem. E existe uma negação muito grande, assim, dos pais, às vezes, em aceitar. Chegou, o médico já falou, mas ele tá levando ali só pra tirar um. Só pra ficar, Sim. né? Mas ainda não, acho que não é. Tem, né? Porque a gente planeja uma gravidez, a gente idealiza um filho e a gente nunca vai esperar nada de ruim, né? E atraso no desenvolvimento, não que seja ruim o diagnóstico, mas o primeiro baque que a gente sente é isso, né? Que a criança tem uma dificuldade e você vai precisar fazer algo sobre isso. E ninguém quer aceitar que seu filho precisa de um auxílio, né? Então é difícil para a família, às vezes a família percebe, busca um médico para o médico dizer que não é nada, mas daí o médico não fala, né? Fala que tem, que precisa de suporte. As famílias se assustam porque o senso comum de terapia é uma vez na semana, e quando a gente vai para um diagnóstico de atraso de desenvolvimento ou mesmo de autismo, a gente tem uma intervenção intensiva como indicação, principalmente para crianças muito pequenas. Então os pais falam: meu Deus, mas 20 horas semanais, 15 horas semanais é muito, né? E daí a gente fala: bom, mas você deixaria na escola, então aqui vai ter né, já a intervenção direcionada. É uma intervenção lúdica, a gente começa às vezes 1 hora por dia, e depois vai aumentando até a criança se acostumar. Mas tem uma dificuldade mesmo, né? Geralmente os pais vão atrás do tratamento porque o médico mandou, mas tem uma dificuldade de entender justamente por ser muito bebê, né? Então as pessoas pensam: nossa, mas 1 ano e meio, será que daqui a pouco ele não vai conseguir, né, se desenvolver? Será que daqui a pouco? Assim, talvez, mas você vai correr o risco de esperar, né? Você vai deixar sem nenhum estímulo adicional até 3, 4 anos para ver se desenvolve sozinho? Se a criança já não está conseguindo alcançar os marcos, ela não vai dar conta de recuperar o atraso e ainda acompanhar a idade dela, né? Ela vai precisar de um suporte. E quanto mais idade, mais atraso acumulado, mais coisas para a gente correr atrás, né? E menos plasticidade cerebral, né? Então, eu acho que ainda não virou a chave, assim, da sociedade mesmo, de que o bebezinho precisa sim entrar em intervenção se a gente conseguir identificar cedo. Porque é a idade de ouro, né? Então, cada vez mais tarde vai ficando mais difícil, né? Então, acho que essa é a maior dificuldade. Por ser bebê, por ser pequeno, as pessoas ficam com: oh, meu Deus, tão pequenininho, vou ter que pôr na terapia, né? É difícil. Mas eu acho que você falou uma coisa também que a gente vai aí colocando. Eu não sei se é rótulos ou se é jogando uma questão só pra personalidade, que, não, mas já é a personalidade dele, porque ele é mais preguiçoso, Ai, não. porque ele é mais calmo, é mais tranquilo. Você escuta muito pai falando isso, que é só personalidade, para de... Muito genioso. Porque já sabe o que quer. já sabe o que quer. Exato. Então, assim, existe também isso, porque por N motivos, né? Se a gente for pensar, por N motivos. Porque a sociedade vai dizendo para aquele pai que aquilo... Porque sempre foi assim. Sim. A gente tem essa cultura de pensar na intervenção, pensar em terapia, em marcos de desenvolvimento, de alguns anos para cá, mais forte, né, Jéssica? Sim. É difícil, mas eu acho que é mais uma capa, né, para as famílias, porque é difícil você aceitar, você entender, porque isso não fazia parte da sua vida antes, né? Então, do nada, um médico tá falando que você precisa fazer 10 horas, 15 horas de intervenção com o seu filho, que é 1 ano e meio, né? Então, meu Deus, esse médico viu meu filho uma vez na vida, né? E é diferente, porque
a gente trabalha há anos com crianças com atraso de desenvolvimento, o dia inteiro com crianças com atraso de desenvolvimento. Então, sim, às vezes a gente vai no mercado e vê uma criança e a gente pensa automaticamente, isso aí não tá certo, poderia estar um pouquinho melhor. É automático, porque o nosso olho fica mais refinado para essas questões, né? Então, médicos especialistas, é difícil a gente conseguir consulta, mas graças a Deus está aumentando né, a quantidade de médicos especializados nisso, né, nos atrasos do desenvolvimento em autismo, em TDAH, ainda é pouco para o que a gente precisa, né, para a demanda que a gente tem, mas está aumentando, né? Então, um médico que é especialista, ele vai ter um olho clínico, sim, de identificar na primeira consulta, mas para a família é difícil, né, aceitar. Então, aceitar não seria a palavra, eu acho que é entender, Assimilar, né? digerir, né, porque isso vai mudar a rotina da tua vida, né? E é difícil mesmo, porque você tem que mudar seu horário de trabalho, você tem que levar para terapia, achar o horário. É muito cansativo, né? Os 3 meses que eu fiz de fisioterapia na minha filha, eu vivi na pele, né? O que as famílias que eu atendo vivem, e isso que ela fazia poucas sessões de fisioterapia. Mas é muito desgastante, é muito cansativo. Então, quando você recebe um diagnóstico, não é só o diagnóstico, né? É 1 milhão de preocupações do que vai ser, do que vai acontecer, do que esperar, do que não esperar, e uma mudança física na agenda mesmo, na logística do dia a dia, financeira principalmente, né? Porque mesmo quem tem condição de pagar um plano de saúde ainda é muito caro, você ainda precisa ficar lutando por liberação e, enfim, tudo aquilo que você sabe muito melhor, né? Então, é muito difícil. Então, às vezes eu vejo que essas questões que as famílias trazem é como se fosse uma capa, assim, para tentar justificar, para tentar amenizar a situação. E o nosso papel, né, como terapeuta ali é ir pontuando, né? Não, tudo bem que a personalidade dele seja dessa forma. A gente não trabalha ali com personalidade, né? Mas a gente acolhe essa família. Mas veja bem, isso está atrasando a aquisição de habilidades, né? Isso está sendo uma barreira para que ele se desenvolva. Então, a gente vai precisar trabalhar um pouquinho em cima disso. E daí acolher essa família, mas mostrar mesmo o porquê da importância da intervenção, mostrar que vai ser importante para a vida dele, né? Porque quando a criança é mais velha, é mais fácil da família já se preocupar com independência, com autonomia, né, com gestão de comportamento. Quando é muito bebê, ainda acha que vai se resolver sozinho, né? E quando é muito bebê, ainda é difícil prever isso, assim, não, porque agora, quando ele é bebê, eu estou protegendo ele o tempo todo, né? Exato. E aí, conforme ele vai crescendo e ele não consegue, por exemplo, se comunicar com as outras crianças, você vê o impacto e você sente como a criança está sofrendo. Sim. Porque a criança sofre. A criança que tem atraso na fala, a criança que tem atraso na parte de socialização, de comunicação, ela sofre, gente. Porque ela vai tentar brincar e ela não consegue ser inserida na brincadeira porque ela não sabe. Ela não é que ela não sabe. Ela não tem ainda a capacidade que as outras crianças já têm. Sim. Então, vem várias questões aí, né? Questão de autoestima dessa criança, querer pertencer e não conseguir, um bullying que acontece por várias coisas. Então, os pais conseguem visualizar isso. É mais concreto, né? É concreto. Exatamente. Será que vai ter autonomia? Será que, né? E quando é bebê, não, eu protejo. Bebê, não. Exatamente. E é isso que a gente tenta explicar. Olha, agora pode até parecer que não é tão importante, mas quando tiver 4, 5, 6 anos, se a gente não trabalhar isso agora, vai impactar. E as crianças percebem. Elas percebem que elas não estão seguindo o mesmo ritmo dos coleguinhas. Elas percebem que o coleguinha não quis brincar com ela. Elas percebem quando elas são mais velhas, né? Essa diferença ali. E às vezes falam, essa criança ela não quer brincar com os outros. Já ouvi isso de professora, né, de paciente meu. Não, ele não gosta de brincar com os colegas, ele prefere ficar sozinho. Não, a criança ela não quer dizer que ela não gosta de socializar. É que ela não consegue, ela tem dificuldade, ela tem ansiedade de não saber o que esperar daquele grupo, o que aquele grupo espera dela. Então, tudo isso interfere. Então, não quer dizer que
pelo diagnóstico ela não gosta de socializar. Não, ela tem dificuldade, a gente precisa ajudar, né? Mas, como você falou, em idade escolar, isso é muito mais visível, né? Então, é mais fácil dos pais aderirem à terapia. Quando é muito bebê, é mais difícil porque a gente acha que sozinho, com o tempo, essa criança vai se desenvolver, né? Os pais têm esse pensamento. Mas eu acho que é justamente pela dificuldade da sociedade reconhecer terapias muito precoces, né? Você pensar num bebê de 1 ano e meio em intervenção todo dia, ainda é fora da realidade de conhecimento mesmo. Existe muito, temos aí um monte de clínicas lotadas com crianças pequenas, então é uma realidade, né? Que graças a Deus a gente está conseguindo cada vez mais intervir precocemente, mas a sociedade ainda não reconhece isso como um fato, né? Então, quando a família que não tem conhecimento de diagnóstico recebe isso no colo e pensa, meu Deus, eu vou ter que deixar meu filho de 1 ano e meio numa terapia assim, leva um tempo para digerir. Mas daí cabe o papel do terapeuta explicar, acolher, explicar, demonstrar, provar, né? Mas daí, normalmente, no primeiro, segundo mês que a criança já começa a se desenvolver, aí a família percebe a diferença e engaja melhor ali no tratamento. E até pensando aqui, né, a responsabilidade que os médicos, principalmente pediatras, têm nas mãos, assim. Porque aí eles ficam muitas vezes dizendo, tirando a validação, como a gente falou ali, né, da mãe, sim, ou ficam dizendo, não, vamos esperar mais 6 meses, vamos esperar mais 1 ano, daí a gente reavalia. E aí, se você for pensar que realmente aquela criança está com atrasos e que vai fazer diferença lá na frente, né? Sim. Vai fazer diferença. A responsabilidade desses profissionais é gigante, assim. É gigante. E daí você precisa ter um olhar muito clínico para isso, né? Por exemplo, talvez não fosse a necessidade de um diagnóstico. Uhum. Mas, tô identificando um atraso motor, pede avaliação de um fisioterapeuta, então, para mim. Né? Tô sentindo uma dificuldade, tô vendo que não balbucia, não tá falando, pede avaliação de um fonoaudiólogo, então, por favor. Então, os médicos também estão se capacitando cada vez mais, mas ainda é pequena, né, a parcela de pediatras atentos a isso. Mas se a família sentir qualquer dificuldade de aquisição de habilidades na criança, eu acho que com jeitinho dá para induzir que os pediatras peçam avaliações de profissionais de áreas específicas, né? Não necessariamente em busca de um diagnóstico, mas em busca de um mapeamento de se está tudo bem ou não. Aí a gente tem dois lados, né? A necessidade e a importância de um diagnóstico, que a gente precisa quando é a questão, mas também a questão de não esperar um diagnóstico para intervir, né? Uhum. Então, a gente tem esses dois lados que são importantes. Que volta no ponto que a gente começou ali. Se é atraso, tem que ser feito alguma coisa. Uhum. Não importa se vai ser nomeado com algum CID lá no final ou exatamente. não, né? Uhum. Porque Exatamente. O CID abre portas no sentido, se aquela criança é realmente autista, sim, vai ajudar na questão de acesso às terapias. Precisa muito, exatamente. Né? Então, vai ajudar. Se aquela criança não é autista ou ela não tem nenhum outro transtorno, era só de estimulação, era só alguma questão que precisava ser ali, né? Mas daí os médicos podem fazer encaminhamento para as terapias específicas, né? Exatamente. Então, assim, precisa-se, né? Fazer estimulação. Olhar sobre, né? Exato. Ficar atento sobre. Quando a gente precisa de uma intervenção mais intensiva, aí é interessante sim o diagnóstico, porque senão a família não vai ter acesso. Exato, porque muitas vezes a pessoa pensa, mas para que serve o laudo, né? Vamos falar assim. Sim. Serve para te dar acesso a muitas questões que são importantes para a criança. Exatamente. Para o desenvolvimento da criança. Tanto que é uma conduta nossa. Ali na clínica a gente não faz avaliação diagnóstica, né? A gente mapeia atrasos, né? E orienta ali a intervenção. Mas quando alguém vem para buscar avaliação diagnóstica, a gente não faz. A gente já encaminha para um neuro, né? Porque essa família vai gastar dinheiro, gastar tempo com uma avaliação diagnóstica que atualmente no Brasil só é válida se for dada por um médico, né? Então, para otimizar o tempo, né, quando a busca é por um diagnóstico,
a gente já encaminha para alguns neuros que a gente tem contato, né? Conhece o trabalho. E daí o neuro já dá o diagnóstico, ou não, se for o caso, né? E já devolve ali encaminhado para as terapias, né? Porque a gente precisa de um diagnóstico médico hoje para as famílias terem acesso às terapias. Ô, Jéssica, você falou ali também, quando falou do autismo, e você citou o TDAH. No TDAH também existe atraso? Porque a gente sempre vê, né, para diagnosticar o TDAH, o ideal é que seja uma criança quando entra na escola, em período escolar, lá com Sim, 6 anos. sim. Aí já não é precoce, né? Já é uma Não, coisa. não. Mas o diagnóstico de TDAH ele só pode ser dado mais velho mesmo, a partir dos 4, né? Vai gerar atraso, sim, mas a gente não vai conseguir dar, né, mapear o diagnóstico. A gente vai ter que trabalhar ali em cima dos sintomas mesmo da questão de atraso, né? Porque a gente pensa em TDAH muitas vezes e pensa naquela criança também que é só hiperativa, né? Não, nem sempre, né? Ou às vezes a hiperatividade é mental, né? Então é de pensamento, a gente não vai ver essa hiperatividade concreta fisicamente, né? Mas daí eu não vou saber te falar muito especificamente, porque não é tanto o público que eu atendo, né? Sim. Às vezes sim, às vezes a criança tá com a gente há um tempo, já fez 5, 6 anos, e daí depois se inclui ali o diagnóstico de TDAH como comorbidade, né? No autismo. Mas o TDAH, ele também vai gerar, sim, atraso de desenvolvimento, né? Porque se a criança não conseguir ali alcançar os marcos, né? Um marco ou outro específico, isso vai acumulando atraso. Sim. Porque às vezes a gente olha, ressaltando, né? Não é só o autismo que gera atraso, tá, pessoal? Porque às vezes a gente acha, também coloca tudo na conta do autismo, né? Não, Tudo é não. autismo. Não é tudo que é autismo, mas você tem que investigar pra saber se não é. E o que é, né? Exato, às vezes, e existem casos que são atrasos pontuais mesmo, né? Não que nem a questão da minha filha foi um atraso motor, né? Mas que tá interferindo na linguagem, porque falar é um ato motor, né? Quando vem o diagnóstico de autismo, é um combo muito específico de sintomas que a gente consegue delimitar. Mas existem outros atrasos que às vezes você vai ver por questões do parto, questões da gestação, daí são mais atrasos motores, ou de audição, de visão, que nem você falou, né? Então, por exemplo, quando a criança é prematura, o indicado é que a gente acompanhe com especialistas até os 2 anos, né? Então, para ver se não teve nenhuma alteração ali, se não vai aparecer nenhuma alteração ali no desenvolvimento visual, auditivo, motor, né, por conta da prematuridade, né? Então, podem haver e há vários casos de atraso em áreas específicas do desenvolvimento que é um atraso mesmo e a gente precisa intervir sobre isso, né? A gente não pode esperar, porque senão vira uma bola de neve, né? E até, só falando mais uma questão, né? Muitas crianças também que são neurotípicas também têm atrasos, né? Não são só as crianças atípicas que têm atraso, né? Tem atrasos e tem questões comportamentais, Então, né? Até falei com a Ivana essa semana, às vezes a gente vai visitar as escolas, né, das crianças que a gente atende para observação e orientação, e daí a gente vê as outras crianças, não tem como não olhar, né? E toda criança tem problemas comportamentais, né? E enfim, a sociedade deveria estar preparada para isso, independente de qualquer diagnóstico ou não, porque isso faz parte do desenvolvimento infantil, né? Mas o que a gente tem que prestar atenção no atraso é que se esse atraso não se recupera ali, com o passar de 1, 2 meses, se a criança não consegue alcançar sozinho num curto espaço de tempo, isso vai virar uma bola de neve, isso vai acumular vários outros marcos de desenvolvimento e às vezes só vai aparecer em idade escolar mesmo, essa dificuldade daí. Quando você compara com pares, né? Quando você compara o desempenho dessa criança com outras, né? E às vezes daí já vai levar mais tempo para intervir, já vai levar sofrimento da criança ali naquele ambiente, né? Coisas que poderiam ser vistas muito antes. Até que você falou, né? O atraso também em determinada área ali, seja ela qual for, pode trazer também questões de comportamento dessa criança, né? Sim, com certeza. Porque ela vai ficar irritada, ela não vai conseguir fazer o que ela quer, né? Se for um atraso de fala, de linguagem, ela não vai conseguir se fazer entender, e daí ela fica irritada.
Se é um atraso motor, ela não vai conseguir executar algumas tarefas e ela vai ficar irritada. Então, é preciso ver realmente caso a caso, né? Bem aprofundado, mas é preciso intervir, né? Eu acho que o principal ponto é ficar de olho e se desconfiar de algum atraso, alguma questão, é procurar realmente algum especialista, algum médico, questionar, pedir uma avaliação de alguma área específica para garantir que isso seja desenvolvido, né? E aí fui lá e realmente meu filho tem atraso e eu vou fazer as terapias. Como que é uma boa intervenção, né, para questões de atraso precoce, assim, sabe? Tipo, o que quer dizer? Que são detectados os Sim, atrasos numa sim. fase precoce. Vai depender daí realmente da indicação médica de cada caso, né? Então, Uhum. por exemplo, o que eu identifiquei na minha filha, vou dar de exemplo, ela começou a não se erguer no tummy time, né? Não ficar, a gente não conseguia pegar ela no colo de frente, ela ficava muito irritada, então eu tinha que virar ela com a barriguinha de frente para frente. Dormia só numa posição, e chorava muito na hora de trocar a roupa, né? Então, eu fui relatando isso para pediatra. Eu faço acompanhamento com o neuro, porque ela é prematura, né? Relatei para o neuro também. E daí eles apontaram torcicolo congênito, né? E encaminharam para físio. Aí a fisioterapeuta avaliou e indicou a quantidade de sessões, né? Uhum. Aí isso vai ser uma indicação específica para cada caso, né? Mas o que eu sempre falo é que a pessoa que você vai levar o seu filho, você precisa ter confiança no que ela tá falando, né? Ela precisa te convencer, e te explicar o porquê aquilo é importante. E ela precisa ser especialista, né, naquela área, né? Porque a gente tem muitas pessoas generalistas, né? E cada caso precisa de um olhar muito, muito específico, né? Muito delimitado. Mas a gente sabe que é difícil, né? Tem famílias que não têm condições, então acabam tendo que ir para plano mesmo ou para SUS, né? Mas você precisa ver evolução. Você precisa ver evolução no tratamento, principalmente com crianças muito pequenas, né? A evolução, ela tem que ser mais rápida. É porque a gente tá falando justamente de aproveitar essa neuroplasticidade, né? Então, É, teoricamente, vai vir um resultado também mais rápido, né? Justamente por isso, exatamente. né? Exatamente. E saber o que está sendo feito, né? Saber o que está sendo feito para poder reproduzir em casa. E também que é outra questão que eu ia também falar. Pensando também na realidade que a gente tem no Brasil, que às vezes os pais não têm condições de pagar muitas horas de Sim. terapia ou tudo mais. Esse pai também a gente coloca, tem até pesado a palavra, né? Em cima do pai e da Sim, mãe. sim, Mas se ele puder, se ele conseguir também trabalhar em casa, sim, vai ser benéfico, né? sim. A gente cobra que as famílias também reproduzam em casa, né, as orientações ali terapêuticas, principalmente com relação às atividades de vida diária, né? Então, a gente consegue passar orientações que possam ser feitas durante o banho. Eu adoro banho para estimular a criança. Porque eles Eu adoram, né? adoro, eu falo que claro que crianças que têm dificuldade com banho não vai dar, mas a maioria gosta, né? Então é um momento que você consegue trabalhar muitas coisas, muitas mesmo. Então a fisioterapeuta me passava várias atividades e exercícios para fazer. Eu fazia na hora do banho, após o banho, mas você consegue trabalhar várias coisas no banho, muitas mesmo, né? Desde o contato visual, a pedidos, a imitação, a tudo, tudo, tudo. Então, aplicar, às vezes é só uma mudança na forma de você se comunicar com a criança dentro das áreas diárias mesmo, das atividades diárias, que a gente já consegue modificar o ambiente dessa criança e favorecer melhor o desenvolvimento dela, né? As famílias que não têm condições de fazer a terapia intensiva, há estudos, né, de capacitação dos pais, né, para que eles façam, se você só pode fazer 1, 2 horas por semana, então faça você essa 1, 2 horas por semana junto para poder reproduzir em casa. Mas tem famílias que realmente não dão conta pela questão de trabalho mesmo, ou pelo perfil mesmo, não tem o perfil de intervir, né? Enfim, mas a gente vai olhar a realidade de cada família e tentar ajustar isso da melhor forma possível, né? Mas principalmente bebês, né?
o que conseguir se reproduzir em casa melhora. Mas com relação à intervenção, a gente precisa ver resultado de uma forma rápida. Sim. Eu acho que a gente falou de vários pontos, né, Jéssica? Sim. Mas vamos dar, assim, agora uma mensagem final, assim, que a gente englobe tudo que a gente conversou aqui para essa família mesmo, que tá ali, às vezes, perdida, de não saber se será que tá com atraso, ou ela acabou de receber tá com atraso, mãe. Tem que ir atrás. Então, qual o caminho, né, tomar, assim? Como mãe terapeuta, eu digo, confie na sua intuição. Confie na pulguinha atrás da orelha, né? O máximo que você vai receber é tá tudo bem, né? Tá dentro do esperado, mas com uma prova disso, né? Com uma explicação, né? Eu acho que quando o médico fala que tá tudo bem e que não tem atraso, você precisa explicar e provar o porquê que tá tudo bem, né? Porque se a família tá dizendo que tá achando estranho, tá identificando algum atraso, é porque ela já tá percebendo uma dificuldade maior na criança, né? Então, para as famílias, eu digo que bata o pé mesmo, né? Confie na intuição e procure opções de médico, procure uma segunda, terceira opção. Dê uma olhada na caderneta de vacinação, ali tem os marcos do desenvolvimento. Depois eu posso te passar o link ali do checklist Vou deixar do CDC, aqui na descrição. né? Que aquilo é gratuito, tem uma versão em português, então qualquer um pode ter acesso. E identificado atraso em alguma área, né, específica, buscar uma avaliação de um profissional da área. Daí, né, se for uma questão motora, um fisioterapeuta, um TO, se for uma questão de fala, um fonoaudiólogo, né, questões comportamentais ali, um psicólogo ou um próprio neuro, né, então identificar se há atraso ou não, né, e buscar uma avaliação ali de uma área específica, né, que seja necessário. E intervir também, assim, existe hoje muito conteúdo na internet gratuito também, de como estimular contato visual, como estimular a imitação, né, como estimular a própria independência da criança ali, dependendo da idade. Então, também dá uma olhada nesses conteúdos gratuitos que a gente tem na internet para fazer em casa mesmo alguma modificação de ambiente que favoreça essa criança. É isso aí. E não ter medo, né? Não ter medo. É difícil, a gente vai ter medo, mas tem Mas que ir encarar, com medo né? mesmo. Porque a gente tem que pensar que é só esse momento que essa criança tem, né? Então, os 2 primeiros anos de vida são cruciais, assim, para o desenvolvimento infantil. Então, eu acho uma dádiva você conseguir perceber isso cedo, né? Eu acho um presente você conseguir perceber isso cedo, porque tem gente que realmente não percebe mesmo, né? Por falta de conhecimento, por falta de um olhar mais refinado mesmo, de parâmetro, né? De nunca ter convivido com uma criança pequena. Então, realmente tem famílias que não percebem, mas quando você percebe cedo, eu acho que é um presente, porque é uma chance de você conseguir, né? Correr atrás do tempo mesmo, né? Que a gente precisa. É isso aí. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, espero ter ajudado. Com certeza vai ajudar muitas famílias. E é isso, gente, é encarar. Eu sempre falo, né? O diagnóstico, seja ele qual for, seja de autismo, ou seja de outra questão, ou não seja nenhum diagnóstico. Mas você tem que ter resposta. Você tem que saber o que está acontecendo com o teu filho para você intervir da melhor maneira possível ali. E é isso. Toda quinta-feira a gente está por aqui com um episódio novo. Então, deixa seu like nesse vídeo, compartilha ele com outras pessoas. Se inscreve no canal, que assim você está ajudando a gente a produzir mais conteúdo aqui, trazendo informação de qualidade para vocês. Tá bom? Beijo grande e até o próximo.